Alô, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Azamor. Naturalmente, nós vamos trazer um tema bem excelente, né? Em relação assim a uns pensamentos que eu tive em relação de ouvir alguns estudos e até ministrações sobre a ideia de Elias, o profeta, com depressão. Então, eu botei um título ali, Desmistificando. Professor Azamor, o que é desmistificar? É desfazer uma mistificação, ou seja, denunciar um erro ou um engano dentro da minha visão, naturalmente, né? Dentro da minha visão. Então, nós vamos passar aqui alguns slides, eu espero que você entenda. Na nossa introdução, eu trouxe aqui como subtítulo Equilíbrio Racional e Emocional do Profeta. Por quê? Eu entendo que essa saída do profeta Elias, em decorrência da perseguição da rainha Jezabel e ameaçá-lo, mandar alguns dos seus servidores falar a Elias que ameaçar, que iria fazer as mesmas coisas que o profeta Elias havia feito com os seus profetas, né, de Jezabel, que era uma idólatra, os profetas de Acera, os profetas de Baal, a qual Elias subjugou-os, né? Mas as 6 características aqui iniciais que eu gostaria de deixar bem destacada é o seguinte: a primeira, a fuga é um instinto natural de preservação da vida, em decorrência de uma perseguição severa, né? 2, diz o próprio profeta Elias para o Senhor: olha, Senhor, mataram os teus profetas e somente eu fiquei. Está lá no livro de Reis, capítulo 19, versos 10b. Ele queria dizer o seguinte: eu estou aqui por zelo, eu saí para poupar a minha vida e ter um mínimo de segurança. Eu empreendi essa fuga. É uma coisa muito natural e muito racional. Isso não estigmatiza e nem aponta para qualquer tipo de doença em relação à psique, né? E o terceiro, passar uma noite na caverna, aí vai uma perguntinha aí, representa depressão ou ele procurou um abrigo? Quarto, o anjo vai lhe dar algumas orientações e não o curar. O anjo o alimentou e lembrou de sua jornada que não terminou. O sexto tópico fala no monte. O verso 15 de 1 Reis 19 diz assim: então o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, ungirá Azael para ser rei sobre a Síria, e Jeú ungirás para ser rei sobre Israel, e ainda ungirá o seu sucessor. Então vai aqui, em alguns segundos, um posicionamento meu, do professor Azamor. Deus não vai usar uma pessoa com um índice de depressão, até porque a depressão ela é escalonada, né? São graus. É muito difícil delinear isso, e eu muito cuidadosamente estudei para que nós pudéssemos tecer esse comentário. Porque um dos indicativos da depressão é o seguinte: o desejo de se afastar de tudo, de se encolher, de não atender, de não obedecer e não querer dialogar. Uma pessoa em estado de depressão, ela se encolhe dentro dela e acabou. É uma questão muito séria a ser tratada, né? A ciência explica de várias formas, né, algumas doenças e traz até algumas soluções. Mas a depressão ainda é uma coisa muito discutida e, lamentavelmente, esse século que a gente chama de século pós-moderno, ele tem agregado em muitos seres humanos e principalmente dos jovens essa situação de depressão. É uma coisa que eu não gosto muito de abordar, né? Porque se torna um tema muito repetitivo e se torna até algo assim que eu tenho ouvido muitos pregadores, principalmente jovens, falar de depressão e etc e tal. Mas eu acho que isso não é uma temática assim agradável e saudável para que a gente possa abordar. Então eu entendo no meu posicionamento como professor que todas as atitudes do profeta Elias foram tomadas racionalmente em decorrência de uma ação, de uma emoção proporcionada por uma mulher que tinha poder nas mãos para fazê-lo prender ou até matá-lo. Então eu creio que a vida do profeta, como a tua e a minha vida, ela tem valor, né? E os fatos, né? A perseguição da rainha Jezabel. O ânimo de Elias foi minado. Pode confrontar isso lá em Reis 19, 8 e 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? 2 vezes o Senhor se posiciona e pergunta a ele: o que fazes aqui, profeta, né? Elias tomou uma decisão certa em fugir e buscar se abrigar na caverna.
é uma interrogação, sim ou não? Isso é para você pensar, analisar e responder. E todas as vezes que for retratar uma mensagem em torno do capítulo de número 19 de Reis, repensar essa questão de um profeta estar em situação de depressão, por isso que ele foi para a caverna, deixou, entre aspas, seu ministério, desejou a morte, mas não fez nada contra a sua vida, né? Então a gente entende que ele traçou uma estratégia para manter-se vivo, né? Além dos fatos, a consistência ajuda a ver as conexões na história. Então é preciso dar uma paradinha, analisar com um pouquinho mais de critério e aprofundamento dentro desses 3 tópicos que eu vou abordar aqui, A, B e C. Desânimo o acometeu. O desânimo é muito natural em qualquer vida, em qualquer ser humano, tá bom? O isolamento nos torna mais frágeis do que já somos. Ele procurou se isolar para ter uma garantia de vida e, naturalmente, procurar um esconderijo, tanto que ele foi para a caverna. Note, Deus explicou em 1º livro de Reis 19:18 que havia em Israel ainda 7.000 que não se dobraram o seu joelho, ou seja, se mantinham fiéis a Deus. Só que Elias não tinha conhecimento dessas questões, desses dados, desse número, porque naturalmente ele estava sendo perseguido e quem é perseguido empreende uma fuga. 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Porém, ele pensou que estava só como profeta. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, tem uma explicação bem objetiva. Quando a palavra de Deus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse texto cabe muito bem para a situação do profeta Elias, porque vinde a mim, ele foi para o monte. Que monte é esse? Nós vamos falar um pouquinho mais abaixo nos outros tópicos. Porque estáis cansados e oprimidos. Elias estava cansado, era uma batalha cotidiana contra os profetas, que em número eram muito maiores, contra um rei, contra uma rainha idólatras, que eram perseguidores ferrenhos daqueles que professavam a fé no nome de Yahvé. Então, esse conflito no mundo espiritual atinge a vida num aspecto físico, espiritual, mais uma vez repetindo, e também emocional. Mas com esse atingir do emocional, não se indica depressão. É totalmente diferente, são escalas que nós precisamos ter o cuidado para mencionar e avaliar com um pouquinho mais de critério. Até porque o monte que Elias foi se esconder numa caverna era o Monte Horebe. O que era o Monte Horebe? Ele tem algumas outras nomenclaturas, é o Monte de Deus, que era o Monte Sinai. O que era o Monte Sinai? Um local onde que Deus deu as leis para Moisés e onde Deus falou para com Moisés. Com certeza absoluta, essa fuga empreendida pelo profeta e entrar no Monte Horebe, numa caverna, ou subir, melhor dizendo, até entrar numa caverna, com certeza ele tinha conhecimento pleno de que ali ele iria encontrar a presença de Deus. Com certeza, amados irmãos. A história de Israel, a história com as bases fundamentais da Torá, que são ensinos ligados diretamente à Torá e ao Talmud judaico. Então, amados irmãos, tem essa indicação. Então, os profetas, naturalmente, eles tinham conhecimento pleno de quem era Deus, de quem era esse monte e aonde, né, entre aspas, Elias estava se metendo, ou seja, se enfiando, né, dentro de uma caverna. Ele não foi ali à toa, ele não foi ali só no desespero. Com certeza ele procurou um abrigo e dentro desse abrigo, naturalmente, ele sempre pensou em ter um encontro para com Deus. Bem, os fatos interessantes. O tópico 1. Escapar para se manter vivo. Procedimento natural. 2. Os israelitas tinham abandonado a aliança. Então ele foi cuidadoso. 3. Seu caminho era longo até ungir reis. Então a ação divina estava sobre o profeta. Nunca deixou de estar. 4. Tinha sido muito zeloso, responsável. Ele tentou poupar a sua vida até pensando, se a minha vida é exterminada, como será o futuro desta nação que está perdida dentro de uma linha de adoração, de idolatria, totalmente errônea, aquilo que preceitua a Deus. Então ele foi muito responsável nas suas atitudes. 5. Preparar o seu sucessor Eliseu. Então ele tinha que ainda ensinar, preparar aonde Deus havia confiado a ele uma missão e uma tarefa.
E aqui eu vou dar já uma introdução na conclusão de que Deus não usa quem está com depressão, a não ser que haveria um texto ou um subtítulo dizendo, olha, Deus curou, Deus reabilitou o profeta, o que não existe biblicamente, nem indicativos, nem por inferência existe. Pode olhar os textos criteriosamente. Está lá no livro de 1 Reis, que eu recomendo ler todo o capítulo, 19 e 15, e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho. Lá no 15, 16 versículo, ungir 2 reis, um da Síria e outro para assumir Israel. 19, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Ou seja, caminhou na boa, obedecendo a ordem de Deus. Então a gente conclui dizendo o seguinte, que é um fato no meu entendimento, como professor, que Elias com depressão, não. Desânimo e opressão, sim. Agora, há uma diferença muito gritante entre desânimo e opressão para depressão. Depressão, aonde de pé, ou seja, onde a pessoa vive totalmente dentro de si, angustiada, ansiosa, desesperadas, sem perspectiva de vida, sem planejamento de vida e sem nenhuma motivação. Isso é depressão. Fugir, se esconder, ouvir a ordem de Deus e obedecer, ele se reanimou, mas ele teve um período de desânimo e opressão. Isso é natural na vida de qualquer líder religioso, pastores, obreiros, que tem responsabilidade nas mãos, sempre há isso. E aqui eu defino o seguinte, a diferença entre opressão e depressão. A opressão é uma situação externa, ela vem, que envolve uma relação de poder e dominação entre pessoas ou grupo. Então essa opressão é de um maior para com menor. A depressão é uma condição interna, afeta internamente, mentalmente a pessoa que está acometida dessa enfermidade, que envolve uma alteração, presta atenção, uma alteração no funcionamento cerebral e emocional da pessoa. Bem, eu entendo que Elias não foi afetado nas suas características cerebrais, mentais e nem emocional. O que ele teve foi o que qualquer um poderia ter diante desses desafios maiores do que ele. Medo, receio de perder a vida e de acontecer algo até maior ou pior. Entretanto, nós entendemos que Deus cuida dos seus e eu defino dizendo assim, Elias teve desânimo e opressão, jamais depressão. Aqui está o nosso currículo. Em Tito 2:1 diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Gratidão, Deus abençoe. Está ali as nossas formações, para que as pessoas saibam que nós tivemos embasamento, estudo, para que nós pudéssemos fazer essa projeção, explicando que Elias passou por uma tarefa e um momento difícil da vida. Mas isso não configura depressão na vida do profeta. Tá bom? Deus abençoe e a paz do Senhor.